Eu sei que esse canal não é um canal de grande repercussão, sei que meus vídeos não são visualizados, né? Como eu gostaria que fosse, né? Tudo aqui é muito precário. Eu não tenho editor de vídeo, como eu falei, né? Mas eu procuro passar a mensagem para vocês da melhor forma possível e procuro também estar disponível para qualquer solicitação de ajuda ou dúvida. Tanto é que eu procuro sempre deixar os meus contatos, né, na descrição dos vídeos. Então hoje eu vou falar a minha experiência, a experiência que eu tive com uma pessoa como psicopata, né? Eu não sei, realmente não sei se ele era realmente um psicopata, porque eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra para poder avaliar, mas o que eu posso dizer é que eu li muito a respeito de comportamento dessas pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, psicopata, e pensa logo que são pessoas que saem matando, né? Serial killers e tudo, e muito pelo contrário, né? Os psicopatas, eles estão entre nós muito mais do que a gente imagina. Então, se envolver de forma íntima com uma pessoa dessas é uma coisa bem complicada, muito complicada. E bom, eu conheci essa pessoa pela internet, né? E ele era bem mais velho que eu, né? Eu estava com 30 anos, ele era bem mais velho que eu. Ele não morava aqui no meu estado, né? Para quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, moro no interior de Minas Gerais. Então, ele era uma pessoa extremamente charmosa, uma pessoa extremamente ele soube realmente me conquistar. E como eu estava muito vulnerável na época, porque, como eu disse, eu também já disse em vídeos anteriores que eu tenho transtorno de personalidade borderline. Então eu estava muito vulnerável naquele momento ali. Ele não mediu esforços para sair do estado dele e vir para cá, para essa cidadezinha aqui, vir de carro e tal. Então, teve promessas, né? Promessas de casamento, enfim, várias promessas, né? E é claro que eu acreditei, porque ele parecia muito convincente. Uma pessoa agradabilíssima, muito educado, inteligente. E na época eu tinha muita vontade de ter minha família, de casar, né? E, bom, nós namoramos durante algum tempo, né? Eu estive na casa dele, eu conheci o filho dele, né? Que já era um adolescente e tal. E tudo foi maravilhoso, assim, nesse período de namoro, né? E aí
nós resolvemos, eu não lembro de quem partiu a decisão, assim, de morar junto, se foi minha ou se foi dele, mas um pouco tempo depois eu fui morar com ele. E, bom, já no primeiro dia eu já notei diferença. O comportamento dele já mudou comigo. Ele já não era mais tão atencioso, ele já não era mais tão prestativo, né? É claro que eu não sonhava em ter aquela lua de mel para sempre, em viver aquela lua de mel para sempre, claro que não. Mas eu pensei, puxa, nós estamos vivendo junto agora. Eu pensava que no mínimo haveria um pouco mais de romantismo, né? Por um pouco mais de tempo, assim. Mas não, isso não aconteceu. Então, assim, a partir do momento em que ele teve a certeza de que eu era dele, de que ele me tinha nas mãos, ele já começou a mudar comigo. Aí ele foi uma mudança radical, assim, que eu senti, e foi um baque muito grande. E aí, a princípio, eu tentei ser a melhor esposa, né, do mundo, assim. Eu cozinhava pro filho dele, eu arrumava o apartamento, eu fazia de tudo, assim, mesmo tendo uma diarista que ia lá e que acabou ficando minha amiga, essa diarista. E ela ficava horas, o dia que ela ia lá, ela ficava horas, nós ficávamos horas conversando, porque eu não tinha mais ninguém para conversar. Estava eu ali numa cidade enorme, né, que eu não sabia andar, e eu era assim, um bichinho do mato ali, né, assustado, porque eu realmente tinha medo de sair de casa. E eu não entendia aquele comportamento dele. Ele estava sempre de mau humor, estava sempre mal-humorado. Ele falava que era por causa do trabalho. E sempre que eu tentava conversar com ele, quando nós estávamos a sós, ele sempre falava isso, que era por causa do trabalho. E dizia que não aguentava mais, que estava cansado, que não queria conversar, que não aguentava mais eu ficar perguntando. E eu me sentia muito culpada eu falava, meu Deus, né? Tá dando um duro danado e eu tô aqui perturbando, tô aqui perguntando, perturbando, né? Era isso que eu sentia, assim. Um outro aspecto que eu percebi nele, assim, depois que eu saí desse relacionamento, é porque ele a questão da pessoa sempre se fazer de vítima. Sempre. Ele sempre se fez de vítima em todos os relacionamentos que ele teve. Ele foi a vítima em todos os relacionamentos. Foram todas as ex-mulheres dele que deixaram ele e tudo mais. E ele perdeu tudo porque sacanearam com ele. Ele nunca assumiu nada, porque a verdade é o seguinte: a gente erra, a gente magoa as pessoas, a gente erra, né? Então, quer dizer, eu acho, né? Uma pessoa normal, ela admite isso, né? Não pensem vocês que eu sou santa, porque eu não sou santa, não, né? Eu já fui noiva, né? Já fui noiva antes disso acontecer, já fui noiva, já traí meu noivo, coisa que eu não me orgulho,
né? Isso me causou uma culpa enorme, assim, uma culpa enorme, uma coisa que eu não consegui me livrar. Então o fato é que a gente faz merda mesmo, não tem jeito. Mas agora ficar culpando os outros pelas merdas da gente, aí eu já acho um pouco complicado. Então são coisas assim que eu alerto as mulheres aí, as pessoas, sabe? Para ficarem atentas a esse sinal. A pessoa tá sempre se fazendo de vítima, tá sempre culpando os outros, porque pela vida miserável que ela tá levando, sabe? Tem alguma coisa errada aí, tá? Eu não posso dizer com 100% de certeza que ele é psicopata, mas que ele era uma pessoa muito manipuladora, isso daí ele era, com certeza. Então, e ele fazia também umas coisas assim então essas coisas me faziam sentir culpada. Eu falava, puxa vida, eu tô, né? E sem falar assim que a rejeição que ele tinha, que ele me rejeitava, assim, nós não tínhamos quase relações, assim, ele me rejeitava. Então, talvez esse era uma coisa que talvez ele pudesse... Ele sabia que eu ia ficar mal com isso, porque como eu estava em plena crise, eu estava sem tratamento, eu estava apenas tomando remédio, e é muito difícil, eu acho que é difícil para qualquer pessoa, né? A pessoa simplesmente... Não, claro, tem dia que a pessoa não tá realmente com vontade, com cabeça para isso, mas todo dia, aí você fica se perguntando qual é o meu problema, o que tem de errado comigo, qual é o meu problema, qual é o meu problema. Então, assim, ele fazia coisas, não é que ele falava coisas, mas ele fazia coisas que me faziam realmente questionar a minha sanidade mental. E aí, quando em julho, eu vim para Minas Gerais, mas eu estava tão dependente dele, né, que eu acabei voltando. Quando eu cheguei lá, ele tinha mandado embora a diarista, que era a minha única amiga, com o pretexto de que ela tinha roubado nem me lembro agora o que, mas que ela tinha roubado alguma coisa, e que ele tinha mandado ela embora. E aí ele contratou uma véia chata pra caralho. Eu falei, tá ok, é assim, então tá bom, a partir de hoje eu não faço mais nada nessa casa, eu não faço mais nada, eu não arrumo cama, eu não arrumo nada, porque até a cama do filho dele isso eu fazia. Até arrumar a cama do filho dele que ele fazia. Ele tinha 17 anos. Então, e eu fui descobrindo também pequenas mentiras dele, né? Pequenas mentiras sobre negócios, foram chegando contas, assim, e eu nunca perguntava, mas eu sabia o que era. Quando eu perguntava para ele sobre casamento, sobre a questão do casamento, coisa que ele tinha me prometido, aí ele falava, não, vamos adiar, não, vamos, fica para setembro, fica para não sei o que, e até chegou um ponto que ele me fez acreditar que ia ser em setembro.
agosto, setembro, uma coisa assim. Eu falei, peraí, será que eu tô ficando maluca? Porque não foi isso que ele falou pra mim. Aí você começa também a se questionar, entendeu? E eu cheguei num ponto em que eu tentei realmente suicídio ali. Eu coloquei a janela, eu coloquei na porta da janela uma cadeira e subi. Nós morávamos, não sei, acho que morávamos no 8º andar, não sei, não lembro. Mas meu desespero era tanto porque eu não aguentava. Ele não saía comigo para lugar nenhum, nem para tomar um sorvete, porque era sempre com a desculpa de que não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas assim, até uma voltinha no quarteirão, né? Pode ser uma coisa agradável quando se quer. E ele passava o final de semana, assim, de pijama e dormindo. E eu ficava ali naquele apartamento, simplesmente pensando que eu tinha acabado com a minha vida. Eu estava vivendo com um homem que não me queria. E eu não conseguia ver saída, não conseguia sair daquela situação de jeito nenhum. E aí a única coisa que me veio foi colocar a cadeira naquele ponto. Eu coloquei a cadeira de frente para a janela e eu realmente ia pular. Quando ele entrou no quarto e ele me arrancou violentamente da cadeira, né? Me jogou em cima da cama e disse: você não vai fazer isso comigo. Você não vai fazer isso comigo. É claro que ele não estava preocupado com o fato de me perder, o fato de eu morrer ali, entendeu? A questão ali era que se eu me acidentasse com a queda ou viesse a falecer realmente, ele ia ter que dar explicações à polícia. E isso era uma coisa que ele não queria. Então, naquela altura, eu já era descartável. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Voltei a fazer tratamento com um psiquiatra excelente. Foi o melhor psiquiatra que eu tive na minha vida, que eu vou guardar pro resto da minha vida, assim, eu vou guardar no meu coração pro resto da vida, assim, né? Ele era especialista em transtorno de personalidade borderline. Eu também comecei a fazer terapia e essa psicóloga trabalhava juntamente com ele, né? Ele tinha uma equipe especializada e e foi quando eu comecei a me libertar, assim, foi quando eu comecei quando eu comecei a tomar coragem, ter coragem para poder pegar um ônibus sozinha, andar na rua mais movimentada da cidade sozinha, sabe? E para mim foi tão libertador conquistar isso. E eu estava num estado tão deplorável que eu ia 3 vezes por semana na psicóloga. É claro que isso tudo quem pagava era meu pai. Esse dinheiro não era dele, não, né?
Porque na verdade ele nunca me deu nada, né? Depois que eu fui morar lá, ele nunca me deu nada. Então, isso foi tão libertador pra mim, tão, sabe? E que eu saía de casa mais cedo pra poder ir pra sabe, só pra andar ali na rua, pra ver as coisas, pra ver os livros, pra ver as bancas, sabe? Isso foi muito libertador pra mim. Essa psicóloga também me ajudou muito, porque ela, como especialista em transtorno de personalidade borderline, ela sabia muito bem lidar comigo e sabia que o que eu falava, ela não minimizava o que eu falava, né? E ela estava sempre disponível para mim. Ela e o meu psiquiatra, eles estavam sempre disponíveis para mim, sempre. Um belo dia, eu andando na rua, eu vi numa banca um livro. Bukowski. Não tô fazendo propaganda não, mas eu já tinha ouvido falar dele, e aí eu pensei, eu vou comprar um livro desse cara aqui pra ver de qual que é, né? E aí eu comecei a ler, né? E eu fiquei tão entorpecida, por isso que eu falo que Bukowski salvou minha vida. Tem gente que não entende, mas agora vai ficar esclarecido. Porque eu fiquei tão entorpecida ali, tão focada na leitura, que ele podia chegar e quebrar o apartamento em cima da minha cabeça, ele podia me xingar do que fosse, que eu não estava escutando, eu não estava ali mais. Então, nesse ponto, assim, foi a minha redenção. Foi a minha redenção de verdade. E eu estive a ponto de ser internada várias vezes. Eu fugi de todas elas, de todas as tentativas. Ele queria muito que eu fosse internada, né? Mas eu fugi de todas elas, de todas as tentativas de ser internada. Ele me acompanhava nas consultas com o meu psiquiatra, e ele era extremamente atencioso, aquela coisa, sabe? Ele voltava a ser a pessoa que eu tinha conhecido. E eu olhava assim pra ele, tipo, é você mesmo? Quando a gente saía do consultório, ele já mudava totalmente de figura. Eu lembro que na época eu tinha escrito uma autobiografia, né, que eu lancei virtualmente. Dediquei a ele, e na época ele me elogiou muito, ficou muito agradecido e tal. E meu psiquiatra me aconselhou: não faça isso, você vai estar se expondo demais, você vai se expor demais. E ele concordou, e eu falei: o quê? Tipo, eu fiquei sem entender, porque ele tinha me elogiado, tinha falado né, que era que tinha ficado muito agradecido porque ele tinha, né, por eu ter escrito para ele e tal. E foi tão contraditório aquilo, né, aquele momento ali. O psiquiatra falou aquilo comigo, e aí ele foi e concordou. Eu falei: não pode ser verdade, não pode ser verdade. E o pior de tudo é que eu ficava calada diante dessas circunstâncias. E hoje eu penso que não, que eu
Eu ainda quero escrever outro livro autobiográfico. Bom, eu não me importo se eu for me expor, sabe? O que me importa realmente é que se a minha história vai servir para outras pessoas, assim como esse canal aqui, assim como essa história que eu tô contando. E mesmo assim eu ainda estava presa a ele, né? A gente tem esse sentimento de codependência. Não é nem amor, não, é codependência mesmo. E foi quando eu comecei a me libertar. Eram os tampões para os meus ouvidos, realmente. Então eu não me importava mais se ele não queria ter relações comigo, não importava mais para mim, não importava. Até que em dezembro ele não foi pego de surpresa, vale lembrar, né? Nós tivemos uma briga muito feia porque ele me acusou de ter traído ele, coisa que eu nunca fiz, nunca traí ele, mas ele me acusou de ter traído. E pra mim foi a gota d'água. Pra mim realmente foi a gota d'água. Então eu decidi ir embora daquele ambiente tóxico. Decidi sair daquilo ali. Quando eu voltei pra cá, eu tava tão o estado em que eu me encontrava naquele momento era tão desesperador. E mesmo assim, ele me ligou, me pediu para voltar, né? E eu disse não. Então é isso, eu não sei se ele era um psicopata, mas era uma pessoa extremamente manipuladora, é uma pessoa que eu realmente não quero confrontar. Hoje eu não quero confrontá-lo, apesar de hoje eu estar com outra, não ser mais aquela pessoa que ele conheceu, mas é uma pessoa que eu não quero confrontar. E o que eu tenho para dizer para vocês é isso: vocês estão passando por uma situação semelhante. Tenham força, se agarrem em alguma coisa e saiam disso. Saiam disso enquanto é tempo. O que de bom ficou para mim é que eu tô viva aqui para poder contar essa história para vocês. Tá? Não foi fácil. Foi uma caminhada assim muito difícil, muito árdua. Mas eu espero sinceramente que, se você estiver passando por uma situação semelhante, que você encontre algo no qual você possa se agarrar para poder sair disso, para sair dessa situação. Nunca é tarde, ok? Eu vou deixar aqui meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser compartilhar a sua história,
eu vou ter o maior prazer em ler. Beijo a todos.